pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, tá todo mundo falando da cadeirada que o Datena deu nesse ladrão de banco, ladrão de velhinho. Eu acho que esse cidadão, o tal de Pablo, ele estava achando que o Datena era como esses velhinhos que ele roubava. Ele fez confusão, ele achou que o Datena não tomaria atitude, ele caiu do cavalo. E tem outra. Toda a população do Brasil estava torcendo para o Datena dar cadeirada mesmo. Porque o Datena representou toda a população, que esse tal de Pablo, ladrão de velhinho, ele estava fazendo confusão, ele estava achando que todo velhinho é idiota. É isso que ele estava achando. Então, por isso que ele agredia o Datena. Você veja bem, com os outros, ele não agredia. Agora, com o Datena, ele fazia questão de agredir. Agora o pessoal está dizendo, não, mas o Datena não deveria ter agredido ele. Eu acho que deveria mesmo. Porque tem um porém nisso aí. Tem dois tipos de agressão. Tem aquela agressão verbal, que é para esculhambar com a pessoa, caso desse tal de Pablo aí que ele estava fazendo, que ele estava querendo colocar o Datena abaixo de cu de cachorro. Aí o que acontece? Só que o Datena não é aqueles velhinhos que ele estava pensando. E tem outra, ficou feio pra caramba. Ficou feio, o cara diz que é atleta, é isso e aquilo, e apanhou de um velhinho de cabelo branco. Apanhou e foi até pro hospital. Agora, ele está usando esse tipo de coisa porque esses políticos mau caráter, igual a esse tal de Pablo, ladrão de banco, quer dizer, ladrão de velhinho, ladrão de pessoas que não sabem mexer com a internet, aí ele roubava e ele dava aquele golpe chamado Tinder pela internet, e levava a grana e ficou milionário com isso. Aí ele achou, porque ele estava milionário, ele poderia menosprezar as pessoas. Principalmente se as pessoas já tivessem uma certa idade, já fosse uma pessoa da terceira idade ou velhinho, como todo mundo diz. Aí o que acontece? Ele agrediu o Datena e tem outra. Não foi só nesse programa aí da TV Cultura. Também tem um outro porém nisso aí. A TV Cultura é toda ela bolsonarista. E os caras, inclusive, não tomavam uma atitude com a agressão que esse tal de Pablo estava fazendo com o Datena. Quer dizer, ninguém tomava nenhuma atitude, inclusive o cara que estava lá no controle do debate, o cara estava no controle, um banana. Quer dizer, banana não, a gente sabe que são todos eles de direita, porque a TV Cultura é
é um canal de direita, porque é um canal do governo do Estado. E o governo do Estado é um bolsonarista. Então eles estavam torcendo pro tal de Pablo, que agora ficou conhecido como Pablo da Cadeirada. Levou cadeirada do Datena. E eu achei bom isso. O pessoal fala, mas você não pode falar. Eu achei como todo brasileiro achou. Porque esse tal de Pablo é muito petulante. É muito petulante. Roubou. Inclusive, ele foi condenado. Roubava as pessoas. Agora, a direção lá do debate não fazia absolutamente nada. Ele agredindo o Datena. Inclusive falou que o Datena não era homem. Aí o Datena passou a mão na cadeira e meteu na cabeça dele. Aí ficou morrendo de medo. Agora eu quero ver que se no próximo debate ele realmente vai se comportar como gente, que não é, inclusive. Mas alguém deve orientá-lo para ele ficar na dele, devagarinho, tal. Porque, inclusive aí nesse próximo debate, parece que é até hoje o debate, as cadeiras foram até parafusadas no chão. Que é para o Datena não dar mais cadeirada. Mas eu achei que a cadeirada, olha bem, eu não apoio o Datena nem nada, mas eu acho que o Datena fez direitinho. Tem como... Ele fez do jeito que deveria ser feito. E não tem que se arrepender do que fez, não. Eu acho que o Datena deu a cadeirada e todo mundo estava torcendo para o Datena. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro torcendo para o Datena. Porque o outro é um idiota, tio. O outro é um imbecil. Só porque ganhou dinheiro roubando, pensa que é dono do mundo. Tá que nem aquele tal de Muti lá que é dono do X. Só porque tem dinheiro, pode menosprezar as pessoas. Agora, eu quero ver onde vai chegar isso. Porque, olha bem, se a justiça não tomar posição, porque olha bem como é a justiça eleitoral. Na campanha para presidente em 2018, o Bolsonaro também fez esse tipo de coisa. Você veja bem, diz que levou uma facada lá que não saiu sangue e fez aquela maior firula. E esse tipo de coisa já tinha acontecido. Por exemplo, o Serra, uma vez no Rio de Janeiro, jogaram uma bolinha de papel na cabeça dele e ele foi para o hospital, fez aquela firula. O outro disse que levou facada e a facada não sangrou nada. O tal de Trump disse que levou um tiro na orelha. Pera um pouquinho. Cheio de gente, levou tiro e o tiro passou pela orelha dele e não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Então esse pessoal que arma esse tipo de coisa, que é o caso desse tal de Pablo Tinder, tem que mudar, colocar Pablo Tinder, que Tinder é um golpe que ele dava nos velhinhos. Agora, se a justiça
Eleitoral não tomar providência, porque, olha bem, no passado recente, os caras propagaram a piroca, a mamadeira de piroca e outras coisas mais. E a justiça não fez absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o presidente, na época, era um golpista bolsonarista, o tal de Temer, que é um canalhão, né? Deu golpe na presidenta Dilma. Então a justiça não fez absolutamente nada, como não está fazendo. Veja bem, o Bolsonaro cometeu uma série de crimes. O que a PGR está fazendo? Aí o que acontece? Para dizer que a PGR não faz nada, sabe o que eles fazem? Eles vão atrás daqueles deputados, inclusive que meteram a mão na grana, aqueles parlamentares. Então agora eles estão nessa. A PGR, inclusive, apresentou uma denúncia contra os parlamentares. Agora, sabe de que partido é esses parlamentares? Do PL, que eles estavam metendo a mão na grana. E tem outra. Esse caso, inclusive, que eu estou falando, a Polícia Federal denunciou o esquema de corrupção, que envolve, inclusive, 3 deputados do PL. E tem outra. E os recursos eram para a Prefeitura de São José do Ribamar, localizada a 30 quilômetros da capital maranhense, São Luís. Agora, e essa denúncia, inclusive, é objeto desses parlamentares, o objetivo deles era desviar parte dos valores destinados aos municípios. E tem outra, isso é crime de corrupção. Agora, segundo a PGR, o esquema previa uma devolução de 1.600.000, que corresponde, inclusive, um percentual mais ou menos das emendas parlamentares. Sabe aquelas emendas parlamentares que o Arthur Lira distribuía assim para todo mundo? Quer dizer, para todo mundo não, só pro grupo dele. Ele distribuía para os parlamentares. E tem outra. E essas emendas parlamentares, o então prefeito de São José de Ribamar, o tal de Eudes Sampaio, ele relatou, inclusive, ter sido alvo de extorsão dos deputados. E ele foi pressionado pelo grupo para repassar, inclusive, a parte dos recursos provenientes dessas emendas parlamentares. E tem outra, o prefeito ele diz que recebeu várias ameaças. E ele ficou assustado com isso. Agora, sabe de que partido é esses deputados? Sabe que partido é? Do PL, partido do Bolsonaro. Esse PL só tem ladrão. Inclusive o presidente do PL já foi para a cadeia por roubo.
porque desviou grana, muita grana. Desviou muita grana. Agora, por isso que o Arthur Lira não quer acabar com essas emendas parlamentares. Porque essas emendas parlamentares é que eles ganham grana. Ganham muita grana. Agora, como é que pode o cara, o Arthur Lira, por exemplo, e tem outro, o Arthur Lira está fazendo chantagem com o presidente Lula. Está fazendo chantagem. Porque o que acontece? O presidente Lula tem a minoria de deputados na Câmara dos Deputados. Sabe por quê? Porque a população parece que não bate bem dos pinos. Ela elegeu o Lula presidente, mas também votou nos deputados e senadores da extrema-direita. Aí não há governo que consiga governar com isso. Se ele tem a minoria, não dá para ele aprovar nenhum projeto dele. Agora, e tem outra. A população tem que ficar esperta, inclusive, porque daqui 20 e poucos dias vai ter eleição novamente. E não tem que votar em candidato da extrema-direita. Porque candidato da extrema-direita, eles não gostam de pobre, eles não gostam de preto. Entendeu? Então não tem que votar nesse pessoal. Tem um ditado popular que diz assim, inclusive cristão: diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se o cara é candidato, ele está no partido do Bolsonaro ou é apoiado pelo Bolsonaro, não vota nesse candidato. Porque o Bolsonaro, ele quer implantar no Brasil a ditadura militar. Então não vote nele. Vote em pessoas que estão a fim de ajudar a população. Agora, esses 3 deputados do PL aí, que é lá da cidade de Ribamar, São José do Ribamar, que é 30 quilômetros da capital maranhense, São Luís. Você veja bem, eles pegaram a grana para mandar para a cidade, mas eles queriam uma parte da grama. Como todos eles fazem isso. Eles fazem isso mesmo. Agora, a população tem que ficar esperta, não tem que votar no cara só porque ele te paga um café no bar. Só porque ele te dá uma cesta básica. Não tem que votar nele. Se o cara faz isso, inclusive, você tem que ver bem que partido que ele é. Porque o partido é importante. Porque se for um partido de extrema-direita como o PL, progressista e esses outros, não vote no candidato. Porque você votando no candidato, você está ajudando o Bolsonaro. E ajudando o Bolsonaro, você está prejudicando a si próprio. Então vote em candidato que não seja ligado à direita ou à extrema-direita. Porque a direita é contra a população pobre.
partido de direita, eles só gostam do pobre, sabe para quê? Para servir a eles, para ser empregado deles, para eles usarem como escravo, porque é isso que eles fazem. Teve um ator da Globo aí, bolsonarista, que ele tinha uma confecção no Paraná, bolsonarista assim de carteirinha. Aí o que acontece? Ele não quis pagar os direitos dos trabalhadores. Aí a justiça colocou a casa dele, hipotecou a casa dele. E era uma mansão. Agora ele está chorando nas redes sociais que ele quer a casa dele de volta. Aí ele foi falar, sabe com quem? Olha bem, mas é um idiota de primeira. Ele foi falar com o Bolsonaro, com o Nicolas, tudo da extrema-direita, que a extrema-direita quer mais que esse pessoal se ferre. E o idiota foi lá. E tem outra, a casa dele que valia não sei quanto, 20 milhões, foi arrematada por 750 mil. Então, esses são os bolsonaristas. Agora, um dos deputados que está sendo investigado lá no Maranhão é o tal de deputado Josimar Maranhãozinho. Ele é um dos principais alvos, inclusive, da denúncia. E ele foi indiciado pela Polícia Federal em 3 inquéritos distintos, todos relacionados ao uso indevido de emendas parlamentares. E tem outra. Além disso, outras 2 investigações estão em curso na PGR. Isso pode até resultar em novas acusações e aparecer, inclusive, sabe como que ele apareceu aí, que o pessoal, ele apareceu, esse tal de Maranhãozinho, ele apareceu carregando caixa de dinheiro. Inclusive é matéria que está em análise na PGR. Isso desde 2021, que inclusive na época era o Aras. Então o Aras, ele sentava em cima do processo e não fazia absolutamente nada. Agora o Paulo Gonet está tirando alguns deles. Inclusive, eu acho que deveria ter tirado muito mais. Inclusive, o processo do inelegível. Agora, esse caso é mais um capítulo, inclusive, no esforço dessa gestão do Paulo Gonet em combater a corrupção. É essa corrupção chamada de emenda PIX. E tem outra. Essa emenda PIX, ela foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional. Ela foi considerada inconstitucional. E tem outra. Só que na época, quem fez esse processo foi a Rosa Weber, a ex-ministra. Aí a Rosa Weber, sabe como é que é? Deve ter ficado meia com medo desse pessoal e parou. E aí o que acontece? Eles deitaram e rolaram na sopa da grana. E tem outra. E logo que o Lula entrou,
O tal de Arthur Lira estava fazendo a mesma coisa, acharcando o presidente Lula, que não tinha outra saída, tinha que aceitar alguma coisa, negociar alguma coisa, enquanto a Polícia Federal ficava investigando. Só que tem um porém nisso aí. A Polícia Federal estava infestada de bolsonaristas. Todas as instituições infestadas de bolsonaristas. Aí o que acontece? Absolutamente nada. A extrema-direita estava se enriquecendo com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro da população. Agora, foi a população que votou nesses caras. Foi exatamente a população. Então tem um porém. Está daqui 20 dias tem eleição. Olha bem, pessoal. Daqui 20 e poucos dias, não fiz a conta exata, vai ter eleição. Não vote na extrema-direita. A extrema-direita, todos aqueles candidatos que é do PL, progressista, um monte deles aí, não vote neles. Não vote nos partidos de extrema-direita. Porque a extrema-direita não gosta de pobre. A extrema-direita, ela luta para que o rico fique mais rico e o pobre fica mais pobre. E foram justamente foi esse pessoal, inclusive, que fez aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. E sabe por que eles fizeram isso? Para dar um golpe de Estado. Porque o objetivo era dar um golpe de Estado. Aí o que acontece? O genocida vinha lá dos Estados Unidos e implantava no Brasil a ditadura militar. E hoje em dia não teria mais deputado, vereador, senador, nada. E nem a gente falando aqui. Porque estaria tudo na cadeia. E é isso que eles fazem. A ditadura faz isso. Então, na hora de votar, não vote no pessoal da extrema-direita. Não vote. Nem que você conheça a pessoa. Porque se a pessoa está num partido de extrema-direita, é porque ela não quer ajudar a população. Ela está do lado da burguesia, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, certo? Se inscreva no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista. Que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.